Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, infelizmente eu tenho que começar dizendo eu avisei. Nos últimos vídeos, a nossa linha de raciocínio desde o começo foi: é bonito o movimento, os protestos que as pessoas de bem estão fazendo nesse país, mas estão depositando, a maioria delas, não todos, tinha pessoas ali que sabem muito bem o que está acontecendo com o Brasil e sabe que apenas com um movimento legítimo do povo é que vai poder mudar alguma coisa. Mas infelizmente a maior parte ainda confia no Bolsonaro, quer inclusive dar legitimidade para ele se apossar de tudo. Se elas pudessem e tivessem esse poder na mão delas, elas fariam isso de olhos fechados. Então, deixar claro aqui que a gente parabeniza cada cidadão de bem que fez o protesto, que compareceu, que mostrou a força que o povo brasileiro tem, mas que infelizmente, como alguns já percebiam e já entendiam, depender do governo Bolsonaro sempre vai dar em nada. E mais uma vez ele já começa peidando na farofa. Olha a notícia que está aqui no Yahoo e diz o seguinte: Bolsonaro recua e decide convocar reunião de conselho de governo, matéria de 8 de setembro de 2021. Como assim, Davi? Mas ele não está fazendo a reunião? Você já vai entender, eu vou explicar. O presidente Jair Bolsonaro recua e decide convocar a reunião de Conselho de Governo. O presidente teria desistido de convocar Conselho da República. O Conselho da República é algo sério. É diferente dessa reunião que ele vai fazer, que é uma reunião de comadres. O Conselho da República, ele tem a prerrogativa de tratar intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, todas as questões, meus caros irmãos, que são de relevância para instituições democráticas. Então é totalmente diferente da reuniãozinha que ele vai fazer só para tapear mesmo, só para gado não ficar urrando muito. Conselho de governo é ele e a turma dele. Isso aqui é mais do que uma recuada. Eu diria que isso aqui é um ré para trás em dó maior. É nisso que dá confiar em corrupto, meu irmão. Bolsonaro é corrupto. O que tinha de verba e até o que não tinha endividando o país, ele já deu pro Centrão, para se manter no cargo e proteger os seus filhinhos. Ele fez isso. Por que você acha que a gasolina tá tão cara? Por que você acha que a cesta básica tá tão cara? Por que tudo tá tão difícil no país? Veja bem, meu irmão. Últimas eleições, 800 milhões. Nessa vão dar quase 4 bilhões. E o que foi que aconteceu de lá pra cá, que mudou no país? A situação só piorou. Teu poder aquisitivo só diminuiu. E como é que aumenta a verba para político? Não tem outro motivo a não ser dizer: ele fez isso para se manter no cargo, para não ser impeachmentado e para proteger ele e os próprios filhos da justiça. Então, nesse momento, aproveitando a revolta da população, ele se põe também como vítima e usa a massa como demonstração de poder para mandar uma resposta ao parlamento, ao poder judicial que, olha, eu também ainda sou forte, vocês têm que me respeitar. Pensem duas vezes antes de me impeachmentarem. Foi isso que ele queria e ele conseguiu. Eu fico realmente muito triste pelo povo que é enganado o tempo todo. Mas lembro sempre as palavras do nosso Yahoo: maldito é o homem que confia no homem. O movimento tem que nascer de forma legítima, não impulsionado por lados partidários, não impulsionado por lados políticos. Do contrário, sempre vai dar nisso, porque esses caras estão a serviço deles mesmos, do próprio sistema. O presidente Jair Bolsonaro decidiu convocar o Conselho de Governo em vez do Conselho da República. A informação foi divulgada pela colunista Thaís Oyama, do UOL. Ministros teriam dito que ele se equivocou ao citar o Conselho da República. Em fala a apoiadores em Brasília no 7 de setembro, o presidente disse que nesta quarta-feira haveria reunião do Conselho da República, integrado por ministros, parlamentares e presidentes da Câmara e do Senado. O órgão tem a prerrogativa de tratar a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então ele sabia muito bem o que ele dizia, não foi erro. Nós colocamos nesse vídeo aí, se você não viu, assista, nós fizemos a análise dos dois discursos dele e eu já alertava as coisas. E eu não tenho bola de cristal, meus irmãos. É só ficar de olho nas ações desses caras. Uma pessoa como Bolsonaro, meus irmãos, que me desculpe a comparação, mas não tem aquelas meninas que vivem de vender o corpo? Elas têm muito mais fidelidade do que Bolsonaro. Uma coisa que eu guardo pra minha vida é um conselho do meu pai, que eu sempre falo aqui. O homem, ele pode não ter dinheiro, ele pode ser feio, ele pode ser o que for, mas se ele tiver palavra, ele será sempre um homem. E é uma coisa que Bolsonaro nunca teve na vida dele. O homem muda de forma vergonhosa o seu discurso e ainda critica aquele que cobra. É vergonhoso a gente ter um representante desse. E ainda para quem diz que ele é honesto, lembre-se de Lula. Enquanto o PT não foi impeachmentado no governo da Dilma, Lula era santo. Todo mundo dizia isso.
Mas cadê que ninguém provou nada com ele? Foi só investigar e descobriu. Bolsonaro é a mesma coisa. Se um dia a gente tivesse mesmo, a justiça fosse feita, ele e Lula deveriam ser presos na mesma cela, compartilhar a mesma cela. A gente tem muita coisa pra ver, a parte interessante da matéria era essa, meus irmãos. Mas eu vou explicar pra vocês, eu não. O nosso ministro da Economia, caso o Dr. Ernesto tivesse sido eleito, o Adriano Benayon, ele vai explicar pra você quem foi o último presidente da República, que nós tivemos literalmente o último presidente da República. De lá pra cá, só tivemos representantes dos interesses estrangeiros da nossa nação. Então eu vou colocar ele falando, eu quero que você preste o máximo de atenção e depois a gente vem apenas para complementar. Vamos lá. Bem, então o que é que está acontecendo com o povo brasileiro? Então, essa situação começou a ser acentuada a partir do golpe que derrubou o presidente Getúlio Vargas em 54, ocasião em que foram dados privilégios inacreditáveis para as empresas multinacionais ou transnacionais, que é a mesma coisa. Numa turbina de um avião, por exemplo, ou num componente para um míssil que vai tentar lançar num projeto espacial, satélite, qualquer coisa, você vai pagar um preço 100 vezes superior por aquela matéria-prima que o Brasil exportou. Aí o presidente Vargas ele tinha uma noção boa disso. Quando ele era estudante ainda, ou recém-formado em Direito, ele fez um discurso em que ele já falava isso, que é absurdo, porque naquela época o Brasil estava bem desindustrializado. Isso aí ocorreu nos anos 20 do século passado, esse discurso do Getúlio, que o Brasil, como é que pode? Ele exporta uma matéria-prima para receber de volta industrializada aquela mesma que ele exportou, né? Mas claro que o Getúlio acabou não segurando a barra, ele não teve, talvez, ele tinha boa noção do interesse nacional, mas ele no final da vida ele andou fraquejando e se deixou envolver pela armação de um golpe patrocinado do exterior e foi derrubado. Quer dizer, acabou, porque ele também não era um líder revolucionário, não era muito de briga, né? Então, com isso... Bom, então o Brasil entrou nesse destino realmente lamentável. Então, quando hoje a situação... Quando tudo isso está refletindo agora, e que o povo brasileiro vai ter que se preparar para deterioração ainda maior nas suas condições de vida, porque a eletricidade que já dobrou de preço desde que foi privatizada na época do maior entreguista que o Brasil já sofreu, que foi o FHC. Daquela época para hoje, o preço da eletricidade já aumentou 100% em termos reais. E está aumentando agora de novo mais uns 30% e por aí vai. O transporte, a infraestrutura ficou toda errada, o Brasil não tem uma infraestrutura digna de nada, então mesmo que o salário mínimo tenha aumentado, a qualidade de vida e o poder aquisitivo disso vai diminuir, já está diminuindo e vai diminuir mais. E as condições de vida do povo brasileiro não podem mais ser sustentadas somente com os Bolsa Família e essas coisas todas, como a gente sabe. Eu fiz questão de colocar o Adriano Benayon explicando para vocês, meus irmãos, porque aí está um diagnóstico do Brasil. Sabe, é como uma pessoa doente. Por mais que o tempo passe, não adianta você vir com outras propostas. Se a pessoa, por exemplo, tem uma doença séria no intestino, não adianta você tentar tratar uma dor de cabeça que ela está sentindo, uma tontura que ela está sentindo, porque isso só vai servir como paliativo. O problema dela é no intestino. Ou você resolve esse problema, ou com o passar do tempo só tende a piorar. E é exatamente isso que o Brasil tem. O problema do Brasil, muita gente costuma dizer, é a corrupção. E eu digo, entre aspas, a corrupção que é legalizada. A forma que a gente se submete aos interesses estrangeiros. As coisas que são legais. Por exemplo, a retirada dos minérios daqui são legais. Os acordos que os nossos governos fazem, principalmente os presidentes da República, sendo que os caras têm no máximo 8 anos de mandato, isso se conseguir se reeleger. E os caras fazem contrato para 100 anos, comprometem a nação por 50, 80 anos. Como é que pode uma coisa dessa? Então, quando você escuta falar em liberalismo, a coisa tem que ser liberal para quem vive aqui, para quem trabalha aqui. Um empresariado brasileiro, não liberal para que os caras venham daqui e levem lá para fora.
que é o sonho, por exemplo, do MBL. Esses caras são terríveis. Toda vez que você escutar esse tipo de ideia, meus irmãos, saiba que ela não é patriota, é de entreguistas. E o que a gente tem hoje é só isso, entreguista e mais entreguista. Ainda tem gente fazendo protesto, tem caminhoneiro querendo ampliar o movimento para ver se mais caminhoneiros apoiam, mas enfim, eu não acho que vá sair muita coisa daí não. Acho que o povo vai ter uma grande decepção e se algo for feito, vai ser naquele ou vai ou racha, né? Porque os caras vão apertar para cima dele ou dos filhos, aí ele vai querer ir para cima por causa disso. Mas se os caras também deram uma acalmada, derem uma recuada, pode saber que vai ficar por isso mesmo, meus irmãos. Enfim, fica mais uma lição para o povo brasileiro, não botar fé em homens e entender de uma vez por todas que não adianta querer que alguém lute a nossa luta. Essa é uma luta do povo e só do povo. Então, meus irmãos, a gente vai encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.